Olá, amores! Voltando aqui para a nossa aula de ciências, tá certo? Estamos estudando nesse capítulo sobre a preservação da biodiversidade, não é isso? E aí, relembrando que é biodiversidade, é o conjunto de todos os seres existentes no planeta, tá certo? Todos os seres vivos existentes no planeta formam a biodiversidade, tá bom? E a gente hoje vai estudar sobre o nosso papel na manutenção dessa biodiversidade, certo? Então, eu gostaria que você pegasse aí o seu material, tá certo? E abrisse o seu livro na página 49 para darmos continuidade sobre esse assunto, tá certo? Estamos no capítulo 4 do livro de ciências, tá bom? Ok, baby? E aí, vamos dando continuidade a tudo aquilo que a gente tem estudado já desde o início desse capítulo, tá certo? E aí, na página 49, temos a seguinte situação. Nosso papel na manutenção da biodiversidade, certo? Porque nós, cada um de nós, temos um papel muito importante na vida, né, da biodiversidade, né? Para que ela possa, não ser extinguida, né? Para que ela não possa vir a acabar, não é isso? Então, para se preservar a biodiversidade, o melhor que se tem a fazer é não perturbar o ambiente. Entende-se perturbar como qualquer ação que cause algum desequilíbrio, mudança ou dano ao ambiente e aos seres vivos existentes ali. Calcula-se que mais da metade dos ecossistemas da Terra foi afetada pela espécie humana nos últimos séculos. A extinção das espécies vegetais e animais ainda continua. Estudiosos calculam que de 20 mil a 100 mil espécies de seres vivos desapareçam a cada ano. Então, gente, o problema é da extinção de algumas espécies, como as plantas e os animais, isso é por causa de quem? Dos seres humanos, né? Não? Nós mesmos destruímos o nosso habitat, não é verdade? E nós precisamos um dos outros. Cada ser vivo precisa um dos outros, como a gente precisa dos vegetais, né? E também dos animais, tá certo? E eles também precisam um pouco de nós, tá certo? Mas só que nós mesmos estamos destruindo, né, a biodiversidade, tá certo? E aí, você observa aí que nós temos aí, ó. Diz aí nessa imagem, na sua legenda, diz o seguinte, olha só. Os insetos, por exemplo, são combatidos nas cidades e no campo. É verdade. Ninguém gosta de formigas, né? Esses insetos peçonhentos. Mas aí sabe o que se diz? Sem insetos, a fecundação das flores é prejudicada. E assim, a biodiversidade é ameaçada. Então, gente, nós não gostamos de insetos, principalmente esses peçonhentos como formigas, né? Mas só que eles também fazem parte da biodiversidade, né? Isso. Cada animal tem uma função importante, tá certo? No universo. Aí, medidas concretas para proteger a biodiversidade. A intervenção do ser humano em favor da biodiversidade acontece principalmente pela criação de reservas especiais, em que plantas e animais em riscos de extinção tenham condições de se multiplicar. Dentro dessa atuação, são criados zoológicos e os parques ou jardins botânicos. Ontem mesmo a gente estudou história, né, falando sobre isso. Então, esse material que nós estudamos esse ano, ele traz uma interdisciplinaridade com os conteúdos, tá certo? Uma matéria está ligada à outra, né? Porque a gente já estudou sobre tudo isso em geografia, agora começamos a estudar no capítulo 4 de história e ciências também temos continuidade. Então, para você entender melhor, espero que você guarde na sua memória e compreendam a importância, né, de preservar a biodiversidade, né? Os outros seres vivos, como as plantas e os animais, né? E a gente tem falado também muito sobre poluição, né, nas matérias. Pois é. E ontem a gente estudou, né, história sobre o Parque Nacional, né,
lá do Amazonas, né, isso, falando exatamente também sobre isso, sobre essa preservação, né, dos parques, ok, baby? E aí, nos zoológicos são realizadas pesquisas que visam a reprodução de animais, principalmente daqueles em perigo de extinção, né? Os animais, eles têm um papel importante também, ou os zoológicos, eles têm um papel importante também, né? Tem zoológicos que fazem pesquisa para saber como é que tá. Também tem centros de proteção ao animal, né? Para proteger eles da caça ilegal, né? Isso, porque aqueles animaizinhos que são bem caros, que é extinto, eles são muito valorizados, tanto no Brasil para o tráfico, né, de animais, também quanto lá no exterior, fora do Brasil. As pessoas caçam os animais brasileiros e vendem para outros países, né? E aí o que que acontece? Os animais, eles não procriam, né? E aí o que que acontece? Eles acabam, né? E aí nós temos aí na página 40, 50, mais um parque, né, que é o Jardim Botânico aí, olha só que lindo, bem preservado, né? Observe aí o Jardim Botânico, olha, bem preservado, né? Preservado as árvores, os vegetais, né? Mas só que em alguns ambientes, né, em alguns lugares, está desaparecendo da natureza até as aves, né? As aves, tem os animais que estão em extinção, arara azul, mico-leão dourado. Se você pesquisar, você vai encontrar uma lista de animais em extinção, certo? Animais brasileiros mesmo, tá bom? Talvez o motivo mais importante para que algumas espécies animais sejam criadas é prevenir o seu desaparecimento da face da terra. Diversas associações dedicam-se atualmente à preservação de animais silvestres em reservas ecológicas. Ao contrário dos zoológicos, onde os animais são criados em ambientes artificiais e cujas funções principais são a exposição e a educação ambiental. Nas reservas ecológicas se conservam as características originais do ambiente. Quase nenhuma intervenção humana é acrescentada e os animais vivem em liberdade, procurando pelo alimento, caçando e fugindo de seus predadores naturais. Então, meus amores, nessas reservas, né, que cuidam desses animais que estão extinguindo, né, que estão quase no fim, eles cuidam e esse é um ambiente apropriado para cada um desses animais silvestres, né, os animais selvagens. Né? E eles cuidam muito bem. Um dos órgãos que nós temos que é muito importante, muito conhecido, é o IBAMA. O que é o IBAMA? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis. IBAMA é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Uma das funções do IBAMA é desenvolver atividades para a preservação e a conservação do patrimônio natural. Que atitudes devem ser tomadas para preservar a biodiversidade? Né? O conjunto de seres existentes no mundo, né? No universo. O que você acha que atitudes devem ser tomadas para preservar? O que você está fazendo para preservar? O que mais você pode fazer? E aí você vai escrever a sua opinião aqui, tá certo? Sobre esse assunto. O que você acha que deve ser feito para preservar a biodiversidade na sua cabecinha? Hoje, como criança, o que você faria? Para preservar os animais da extinção, né? As plantas também, não é isso? E você, o que você está fazendo para preservar, certo? Você está ajudando como? Você já pensou nisso? O que mais você pode fazer se você já ajuda? E o que mais você poderia fazer para mudar essa situação? Então, aí nessa atividade aí, você vai escrever sua opinião, tá certo? O que você pensa sobre isso, tá bom? Use suas palavras para você escrever nesse espaço, ok, baby? Então, agora é a sua vez, tá bom? Vamos lá. A atividade está na página 51 e 52, tá bom? É um texto que você vai ler, tá certo? No Regionalize-se. Sobre o Parque do Iguaçu, o refúgio da onça pintada. Aí nós temos o parque, né? E aí ele vai falar sobre esse parque, tá certo? A onça pintada é um animal que está em extinção também,
tá certo? Aí você vai ler esse texto com bastante atenção, é informação muito importante, tá bom? Sobre a onça pintada. E aí você vai ler. Depois que você ler este texto, você vai resolver, tá certo? A atividade da página 52, tá bom? Que diz: após a leitura do texto, responda qual é o papel da unidade de conservação do Parque Nacional do Iguaçu. Aí, meus amores, vocês vão ler lá o texto e aí você vai responder a interpretação textual desta página, tá certo? Quais são as espécies representativas da fauna e da flora brasileira ameaçada de extinção que estão presentes no Parque Nacional do Iguaçu? Aí você vai escrever: que atitudes do ser humano colaboram para a extinção da onça? 4. Porque o Parque do Iguaçu localiza-se na região sul do Brasil. Na sua região existem unidades de conservação? Você já visitou algumas delas? Aí você vai pesquisar, tá bom? Se aqui na nossa cidade ou no Ceará, no nosso estado, possui alguma unidade de conservação. Eu sei que possui, mas aí você vai pesquisar e aí você vai dar aqui a sua resposta. E quando você encontrar, você vai escrever aqui, tá bom? Se você já visitou, né, um lugar desse, tá bom? Tá certo, meus amores? Essa é a nossa atividade, tá bom? De ciências, leitura e interpretação textual, tá certo? Queria só explicar aqui para você duas palavrinhas que tem na questão 2, tá bom? Eu não sei se você vai saber, mas eu vou explicar para você. Temos duas palavrinhas aí, que é fauna e flora. Queria dizer para você, explicar que fauna se refere aos animais, certo? E flora se refere à vegetação, tá certo? As plantas, né? Porque ele pergunta assim na 2, quais são as espécies representativas da fauna? Então, representativa da fauna se refere aos animais, representativa dos animais. E da flora se refere às plantas, certo? Ok, baby? Só para você entender essas duas palavrinhas, tá bom? Tá certo? Então, essa é a nossa atividade de ciências, tá bom, meus amores? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!